Elohim, Deus acima de todos. Jireh, Deus provedor. Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Diga que há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome. Glórias a Deus, aleluias. Estamos aqui reunidos em mais um Vivendo o Evangelho. E nós estamos hoje iniciando a segunda matéria da grade de doutrinas bíblicas fundamentais. Primeiro nós falamos sobre salvação e agora nós vamos falar um pouco sobre este assunto aqui, que é o evangelismo como ato do corpo. E o próprio nome já está dizendo, autoexplicativo, que o evangelismo é um processo coletivo. E muita gente, às vezes, confunde um pouco, pensa que o evangelismo é um ato individual. Sim, de uma certa forma. Pode ser, você pode evangelizar, etc. e tal. Entretanto, na visão do Senhor, pela sua palavra que ele nos deixou, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16. Está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E também temos aqui em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Está escrito: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a base do nosso entendimento será esse versículo aqui. Mateus 28, 19 e 20. Eu citei Marcos apenas como uma variante. Então, vamos lá. A doutrina tradicional chama-se aqui de grande comissão. Por que comissão? Porque é a missão compartilhada. Você pode ver que o próprio nome vai nos indicar isso. Está vendo? Comissão. Missão compartilhada. E isso é para todos fazerem. Então, está aqui. Qual é o alcance da evangelização? Na verdade, nós teríamos que falar aqui, antes da gente ingressar nesse nome aqui, nós precisamos desfazer algumas distorções, alguns mitos. Então, vamos lá, algumas definições. Evangelismo. O que é evangelismo? Evangelismo é o conjunto de sistemas, estratégias e técnicas que dizem respeito sobre a prática de evangelizar. Então, você pode ver que são duas coisas que parece que é a mesma coisa, só que não. Então, aqui você tem evangelismo, esse ismo aqui. Tá? Isso aqui é um radical, perdão, isso aqui é um sufixo,
ou seja, vem depois da palavra. E evangelizar, que é um ato de você comunicar o evangelho, a mensagem do evangelho e suas doutrinas, mediante testemunho, pregação e ensino. Então, o evangelismo é uma coisa, o evangelismo são todos os sistemas e todas as estratégias, todas as técnicas que dizem respeito à prática de evangelizar. E evangelizar é o ato de você comunicar o evangelho, a sua mensagem, suas doutrinas, mediante testemunho, pregação e ensino. A evangelização, ela sempre será o ato principal de qualquer sistema de evangelismo. Pouco importa a forma do sistema, ou o modo, ou o nome que ele possa receber, não importa. Evangelização é sempre o ato principal de qualquer coisa relacionada a ela, tá bom? Então, mesmo que chame isso que está aqui de missão, que muita gente insiste em fazer diferenciação de missões que evangelização. Irmãos, para mim, não tem nada de diferente. Porque o objetivo de missões é sempre esse aqui. Sempre. A única diferença é que, para acontecer missões, alguém precisa te dar a missão para você ir. Ok. Só que aqui, o próprio texto já te deu uma ordem para você ir. Então, a sua igreja, o seu pastor, ele já não precisa mais te dar ordem. Ele só tem que dizer quando e como, porque a ordem já foi dada. Então, vamos lá. Existem meios e modos que não podem ser confundidos com a evangelização, porém, eles contribuem para ela. Então, vamos lá. Meios e modos que contribuem para que a evangelização aconteça. Exemplo, louvor, ação social, visitas, doações e as missões, que seriam... O pessoal faz tanta miscelânea em cima dessa palavra missões, que eles acabam nem sabendo definir o que é isso direito. Uns dizem, missões é quando a igreja vai para fora. Para fora de onde? Do país? Para fora de onde? Do município? Da cidade? Para fora de casa? Então, ninguém tem uma explicação plausível, técnica, lógica, sobre o que vem a ser missões. Por quê? Porque, na verdade, o objetivo de todo missionário é o quê? Evangelizar. Não existe, eu fiz missões. Não. O que você fez lá nas missões? Eu fui lá, preguei e tal. Você está evangelizando. Então, eu, enquanto professor, teólogo e tudo, eu entendo que não existe isso. Mas, sempre tem um mais, né? Mas a tradição criou esse termo, como também criaram o termo missionário. Ok, é bíblico? Não, mas também não é herético também. Então, a gente precisa entender que alguns nomes, igual, por exemplo, Trindade, não está na Bíblia, mas também não é herético. A ideia, sim, a ideia está na Bíblia. A presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, cada um em um momento distinto, às vezes os três no mesmo momento e os três falando separadamente, conforme aquele caso clássico do Senhor Jesus sendo batizado, ele ali recebendo o batismo de João, a pomba desce sobre ele e ouve-se a voz do Pai. Os três juntos aí, cada um de uma forma distinta, mas os três são um e nós sabemos. Por isso que eu não falo trindade, eu falo triunidade. Porque, para mim, me parece que é mais
condizente, eu uso esse termo aqui. Eu não uso porque esse termo aqui significa e esse aqui significa. Percebe a diferença? Triunidade e trindade. Mas o termo que foi criado historicamente pelo coleguinha Tertuliano, de Cartago, foi esse nome aqui, trindade. Trinitas, do latim. Trinitas. Só que, naquela ocasião, ele não tinha essa visão crítica que hoje nós temos. Então, eu prefiro esse nome aqui, triunidade, porque ele corresponde melhor à ideia de três, do 3 em 1, é a unidade de 3. Tá bom? Então, vamos lá. Nós nos acostumamos, voltando aqui ao assunto, nós nos acostumamos a entender a palavra evangelização, evangelismo, de acordo com o conceito literal que dura séculos, que diz respeito à proclamação do evangelho em todo o mundo. Repare bem, em todo o mundo. Então, nós precisamos entender aqui o alcance dessa palavra mundo. Por quê? Porque tem um pequeno problema. Se essa ordem é para ela ser cumprida em todo o mundo, então vocês imaginem que uma igreja pequena, uma igreja humilde, simples, dificilmente teria condições de cumprir essa missão simplesmente porque ela não terá recursos para poder fazer isso. Então já começa aqui uma contradição desse conceito de levar o evangelho a todo o mundo. Então, é esse o conceito tradicional da tal da grande comissão. Então, eu quero trazer uma análise sobre isso. Seria proclamar o evangelho por todo o mundo, conceito literal. O conceito literal seria isso. Então, essa palavra mundo aqui, ela sempre foi compreendida a partir de uma interpretação geográfica literal. É mundo mesmo, países, e vai por aí afora, territórios e tal. Então, esse conceito seria exclusivamente no sentido geográfico, político, jurídico da palavra. Então, o mundo seria apenas e somente o conjunto de todas as nações da Terra, ou todas as nações do planeta. Porém, né, nós não temos dúvidas de que nós estamos diante de um mandamento do Senhor, porque nos dois textos ele inicia com uma palavra de ordem, ide, vai, e que muitos dizem que no grego a palavra certa é indo, que é uma coisa que é um gerúndio, ela não para, dá uma ideia no grego de continuidade. Seria indo. Então, o Senhor não nos deixou escolha. Ele deixou uma ordem, um objetivo e um alvo para cumprir, para alcançar. A igreja que vai ser arrebatada é aquela que não abre mão de obedecer ao seu Senhor, ao seu Criador, que constitui essa igreja no seu próprio corpo. Então, como é que ficam as igrejas pobres? Nesse contexto de um entendimento literal de mundo. Então, vamos lá. Vamos partir para o uso da etimologia, que é uma ferramenta importantíssima da exegese. A palavra mundo em grego se chama cosmos.
no original, que quer dizer mundo em sentido de lugar geral. Tudo, todos os lugares, todas as partes da Terra. Aí aqui já começa a mudar um pouco de figura. Não são apenas as nações, mas são todos os lugares da Terra. Então o Senhor diz, olha, diz para a mulher samaritana, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então ele tá aqui, ele especificou. Então a preocupação do Senhor era com o homem e não com os países, as nações. O objetivo da evangelização não são os países, mas é o homem. O homem. O mais importante é a alma do homem e não o lugar onde esse homem pudesse estar. O Senhor, ele não se importava também com a posição social, financeira, a etnia, se ele é hebreu, se ele é dinamarquês, se ele é Deutschland, se ele é alemão, se ele é sueco, não importa. Deus não está preocupado com a cor. Deus não está preocupado nem com o idioma. Veja, o Senhor teve grande compaixão das pessoas que ele via, sempre. Ele via como ovelhas que não têm pastor. Está aqui nesse texto aqui. Então, nesse sentido que eu estou falando aqui, que o Senhor não se importa com esses detalhes todos, o apóstolo Paulo falou a esse respeito, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Veja, Deus não está preocupado com os países, com dinheiro, com posição, com cor. Não. Ele está preocupado com o ser humano. E venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, veja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. De novo, o conceito de mundo aqui é o conceito do cosmos, que quer dizer todos os lugares na face da Terra. Todos os lugares. E não as nações, os países. Percebe como isso aqui tem convergência? Isso aqui tem equivalência nos próprios textos da palavra, percebe isso? Então, veja. Então, diante desse contexto, você sabendo agora que essa palavra mundo não deve ser compreendida no sentido geográfico literal, ou seja, países, nações, estados, municípios. Na verdade, esse mundo diz respeito a todos os lugares no sentido geral. Então, o sentido da Grande Comissão não é direcionado apenas aos países, mas para todo e qualquer lugar físico, virtual, em toda parte do planeta. Estão percebendo? Então, o verdadeiro alcance da chamada Grande Comissão é todo lugar onde houver alguém que não seja cristão, que não conheça o Pai, o Filho e o Espírito Santo, começando dentro da própria casa. Aqui é o grande, maior e sempre lugar mais problemático da evangelização, porque o Senhor Jesus nos disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, na sua própria terra, na sua própria nação. Nesse território aqui, a evangelização vai ter uma técnica, uma forma totalmente diferenciada. Aqui você vai evangelizar de boca fechada. Aqui
você vai evangelizar com o seu testemunho. Aqui, você vai evangelizar com o comportamento de um novo nascido. Aqui. Esse é o território mais espinhoso, mais difícil e que gera mais área de conflito, é a própria casa, é a própria família, é a própria parentela. Então, existe aqui uma contradição, que existem grandes denominações que gastam verbas assim imensas, mandando irmãos para países estrangeiros, mandando missionários, gasta com capacitação, vai para certos lugares da África, tem que aprender dialeto, vai para determinados lugares na Rússia, precisa aprender, vai para certos lugares nos países asiáticos, tem que aprender. Então, gasta-se uma fortuna. Entretanto, e às vezes até aproveita os irmãozinhos que já foram parar lá, já estão por lá também. Porém, criam até uma estrutura pesada e tal. E veja, ao mesmo tempo, essas denominações têm seus próprios vizinhos de bairro, de rua. Existem centenas de pessoas que não são cristãos. Será que essas denominações estão preocupadas com essas pessoas aqui? Porque muitas delas têm esse conceito atrasado, etimologicamente, exegeticamente errado, de que missões é sempre fora da igreja. E evangelização? A evangelização é você falar de Jesus. Eles nem sabem explicar bem, eles não sabem explicar direito o que vem a ser evangelismo, evangelizar e a tal das missões. E eu disse aqui que missões e evangelização são exatamente a mesma coisa, sendo que as missões são uma forma de ajudar para que a evangelização aconteça. Simples. Então, vamos aqui para essa parte que é o caráter coletivo da evangelização, que é o ato do corpo. Então, quando o ministério do Senhor Jesus contava com 70 discípulos, está ali em Lucas 10, o Senhor enviou seus discípulos para a primeira tarefa de evangelização. Os 12 geraram 70. Então, as orientações foram muitas. Nessa passagem, nós podemos observar alguns detalhes dessa orientação. Abre sua Bíblia aí em Lucas 10. É praticamente o capítulo inteiro. Primeiro, você vai ver o seguinte: não foi uma tarefa executada por um só, nem sozinho. Segundo detalhe que você nota: o Senhor distribuiu 70 em duplas. Terceiro, o número extraído de um total nos remete a uma atividade exercida em comunhão, que são os dois. E a palavra diz: é bom ser dois, é melhor ser dois do que um. Porque um aquece o outro, e se alguém resistir a um deles, o outro, se alguém se opuser a um, o outro lhe resistirá. Então, tem até aquele ditado popular que duas cabeças pensam melhor do que uma. E isso é verdade. Então, antes de seguirem, deles irem para a missão, ou de irem para a evangelização, os discípulos foram ensinados, experimentados, isso quer dizer o quê? Treinados e aperfeiçoados. Antes, eles não foram de qualquer jeito. Então, essa situação aqui reforça o nosso entendimento de que evangelização é um ato do corpo, é um ato
da igreja é um ato, é um processo coletivo, onde toda a igreja se envolve, e não apenas o ato de um indivíduo ou de um grupo apenas, ou de um membro. É um ato coletivo. Toda a igreja se mobiliza para que o evangelho, a mensagem do reino, chegue até o necessitado, aqueles que Deus quer alcançar, porque, como o apóstolo diz, é bom e agradável a Deus que todos os homens venham ao conhecimento do Senhor. Então, veja, quando o membro trabalha sozinho, ele corre o risco de sofrer todos os problemas de uma atividade solitária. Ele vai ter que contar apenas com os próprios instrumentos que ele tem, instrumentos físicos, psicológicos, materiais e espirituais. Mas a palavra nos diz em Eclesiastes, melhor é serem dois do que um. Acabei de falar. Então, sendo assim, quando a gente olha para o texto de Mateus 28, 19 e 20, nós podemos compreender que a vontade do Senhor Jesus é exatamente essa, que a igreja se envolva coletivamente na evangelização. Essa é a vontade do Senhor. Sempre na comunhão, com capacitação, planejamento, estratégia, capacitação específica e preparação espiritual. Por exemplo, por que eu falo capacitação específica? Exemplo, você sai daqui e vai lá para a ilha de Marajó. Você sai daqui e vai lá para o interior do Nordeste. Irmãos, você tem que estudar o português, o português do Brasil que eles falam lá. Porque tem certas palavras, tem certos costumes que nós aqui não conhecemos. Se você for se você for ali para o Rio Grande do Sul, aquelas cidades que estão na divisa ali, você vai ter que estudar o portuguaio ou o português, o portunhol. Vai ter muitas palavras. Em Goiás, Goiânia, vai ter muitas palavras, muitas expressões que você nem eu vamos saber interpretar. A gente não sabe do que eles estão falando. Percebe? Dentro do nosso próprio país. Se você for, inclusive, para Salvador, não, mas ali é a capital da Amazônia. Como é que é o nome? Manaus. Se você for para o Acre, vocês vão escutar coisas que a gente está acostumado, a gente vai falar assim, mas o que é isso? Vai ficar parecendo que você está em outro país. Então, no processo de evangelismo, a capacitação específica. Aqui é a capacitação geral. É o conhecimento bíblico propriamente dito. Planejamento. Você não envia ninguém para um projeto de missões para poder chegar lá e evangelizar, eu estou falando aqui, de qualquer jeito. Paga a passagem, vaza. Não é assim. Está arriscado a dar problema para essa pessoa entrar em inúmeras dificuldades. Então, vamos aqui agora trabalhar em cima do texto de Mateus 28, de 19 e 20, no contexto original da cultura israelita. Vejam, nós vamos aqui recorrer a uma prática que era muito comum de um trabalho coletivo, que era a pesca. Então, no contexto da cultura israelita, a pesca era uma atividade majoritariamente coletiva. A pesca que tinha ali na Galileia era uma pesca de subsistência.
todos que iam pescar serviam a todos da comunidade. Depois de servir da comunidade, é que eles iam para um determinado lugar para vender o que sobrava. Mas primeiro eles tinham que alimentar todo mundo. Então, toda vez de manhã cedinho, quando o barco chegava com o pescado da madrugada, o povo se aglomerava para receber a sua parte na pesca daquele dia. Beleza. Então, a pesca individual até tinha, até acontecer, anzol, arpão, mas os evangelhos mostram a pesca de rede. Então, era uma pesca coletiva. Então, a pesca era voltada para o atendimento das necessidades individuais da comunidade e o que sobrava ia para a venda. Ok. O que se entende é que a pesca... Imagina você um barco de pesca. Tem só uma única pessoa no barco? Não. Na atividade do barco de pesca, pessoas de vários tipos de capacidade e habilidade se reuniam ali. Repare, na pesca coletiva, cada indivíduo do barco contribuía com o seu dom, com a sua especialidade, com a sua habilidade no exercício de uma tarefa específica. Às vezes, essa tarefa era fruto de herança. O pai foi pescador, era um excelente jogador de rede, o avô foi, o bisavô foi, o tataravô foi. Então, funcionava mais ou menos da seguinte forma. O barco tinha uma tripulação, que era basicamente composta com o piloto, que era o que ficava ali na direção do barco, o aquele que trabalhava ali naquele rabinho do barco ali. Então, aquilo ali é que dava a direção para onde eles queriam. O timoneiro, o piloto era aquele que ajustava a vela, conhecia as correntes aéreas, conhecia o vento. E os homens que lançariam a rede. Normalmente, era sempre 2. Cada qual, vocês podem observar, cada qual tinha a sua especialidade. Quando o barco chegava em terra, então, os peixes, eles eram imediatamente passados para uma outra equipe. Não era a mesma equipe que fazia tudo. Vejam esse detalhe. Isso é um fundo histórico, arqueológico. Ou seja, a outra equipe que estava em terra eram aqueles que fariam a separação, a limpeza e a preparação para poder entregar os peixes. Mas, pastor Cravo, como que você tem certeza que tinha uma segunda equipe? Sabe por que eu falo isso para você? Porque depois de cada viagem, o barco precisava ser limpo. Eles precisavam tirar o máximo de sal possível da madeira do barco. Precisavam ver se o barco não tinha nenhum furo. As redes que foram usadas precisavam passar por uma inspeção e ver se não tinha nenhum engastalho, se não tinha buraco. E quem é que fazia isso? Os próprios componentes da equipe do barco. Percebe? Toda essa inspeção, ela era uma das últimas coisas que eram feitas. A primeira coisa era passar o pescado para essa equipe que ficava em terra. E assim, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que eu estou falando. Esses peixes aqui, eles eram vendidos em Betsaída, que se chama Casa do Peixe. Então, vamos ver o texto de Mateus 13, 47 a 50.
Eu peço aí a ajuda de algum irmão que esteja com a sua Bíblia aberta para fazer essa leitura para a gente, por gentileza. Tem alguém aí que pode? Sim, não? Se não tiver, eu leio. Mateus 13, 47, 50. 47? Isso, 13, de 47 a 50. Amém. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim também será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, vejam aqui, é apenas um exemplo do que eu estou falando, do trabalho da equipe que estava em terra. Porque a equipe que estava no barco, ela tratava de se empenhar para preparar esse barco, para ver os seus instrumentos para a pesca do dia seguinte. Então, observe que da pesca dos peixes até a entrega nas mãos do israelita, inúmeras pessoas estavam envolvidas nessa atividade. Existe aqui Mateus 13, 47, 50 e também Lucas 5, de 1 a 2. O que diz Lucas 5, de 1 a 2? Lucas 5, de 1 a 2. Amém. Lucas 5, de 1 a 2. Então, está aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Está aqui. Aqui está vamos dizer assim, um dos fundamentos do que eu estou passando para vocês. Não é lorota, não é informação sem fonte, não é Ctrl+C, Ctrl+V de Google. É com base na própria palavra de Deus. É claro que eu poderia dizer que eu fiz uma pesquisa e tem livros de história contando isso. Beleza, só que não. Então, vejam, qual era o contexto? O senhor caminhava pela praia, ele olha e vê os barcos chegando, e logo de imediato, os homens já começaram a limpar as redes. O que estava de errado nessa cena? Veja, o que estava de errado? Tudo. Por quê? Porque na rotina da pesca coletiva, limpeza de redes, limpeza do barco, era uma das últimas coisas que se fazia. Os homens da equipe de pesca fariam. E por quê? Porque isso tomava muito tempo. Além de limpar as redes, o pescador ele tinha primeiro que ver os danos do barco, consertar a rede, e esse conserto significava, às vezes, tecer aquela parte da rede que rasgou, e tinha que tecer aquilo. Então, por isso, quem fazia a separação dos peixes não eram os mesmos que tinham ido pescar a noite toda, a madrugada. Então, quando o Senhor Jesus percebe, olha bem, quando ele chega na praia, levanta a cabeça e olha e vê aquela cena,
ele entendeu tudo, porque ali tinha uma tragédia avisada. Onde estavam os peixes? Onde estava a equipe de terra separando os peixes? Os homens estavam fazendo, de início, uma das últimas coisas que normalmente era feito. Então, isso significava o quê? Significava que naquele dia não haveria alimento na mesa das famílias ali daquele lugar. E todos os dias, naquele horário, a multidão chegava para esperar o peixe, para estar na mesa, para ser assado, salgado e tudo. Só que aquele dia não teria essa parte. Então, o que acontece? Era uma situação gravíssima. Por quê? Porque a vida das pessoas, a vida dos homens envolvidos na pesca, estaria correndo risco, porque eram homens que só faziam aquilo. Então, o Senhor entra em cena e entra com a providência para reverter aquele quadro caótico. Bom, isso é só um exemplo que eu quis dar a respeito do caráter coletivo da evangelização, tá? O meu objetivo aqui não é pregar, não é fazer exegese, mas fica aí um flashzinho. Quando você for pregar nesse texto aí, você lembrar dessa exegese que está sendo feita aqui, tá? Aquilo ali era uma tragédia onde o Senhor Jesus viu, interpretou e entrou com a providência. O resto você olha lá no texto, tá bom? Você olha lá e é por tua conta. Mas você já sabe qual era a sistemática histórica da questão dos peixes, da colheita, como é que era tudo direitinho. Então, a evangelização, tal e qual no barco de pesca, por que eu estou usando o barco de pesca? Vocês devem lembrar que o Senhor Jesus disse para Pedro: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, o Senhor usou como paradigma, usou a figura da pesca. Por isso que esse texto de evangelismo e evangelização é tão importante para a gente poder compreender que, assim como num barco de pesca, cada um tem uma função importante de acordo com o seu dom, a sua especialidade, assim também é no trabalho da evangelização, porque cada membro, segundo 1 Coríntios 12, tem o seu dom, recebe do Espírito Santo. Cada um tem a sua posição no corpo e também na evangelização. Então, veja, o corpo não é um membro só. E a palavra em Efésios 4, versículo 16, está escrito assim: do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, na evangelização é a mesma coisa. Cada um vai contribuir com o seu dom. Cada um vai trabalhar para que esta evangelização aconteça, para que ela seja bem-sucedida. Tal e qual os pescadores, o sujeito não julgava a rede sozinho, ele julgava a rede, podia até julgar, mas o outro companheiro ajudava ele a puxar, porque senão ele podia cair, ele ficaria emaranhado, ele ficaria preso na rede e certamente iria morrer.
Enquanto isso, o outro estava segurando o barco naquela posição, o outro estava ajustando as velas naquela posição. Cada um no barco tinha uma função. Veja, a evangelização é o ato do corpo onde todos os membros se envolvem, cada qual contribui com a sua vocação. Cada qual contribui com a sua especialidade para um único objetivo, para que um único objetivo seja alcançado. Qual? A salvação de vidas. Vamos lá de novo para Mateus 28. Então, vamos ver aqui quantas atividades diversas estão envolvidas numa única ordem. A ordem é uma, mas as atividades que essa ordem requisita são várias. Vamos lá. Qual é o objetivo? Comunicação do evangelho. Evangelização. Beleza. Quais as atividades? Primeiro, ir. Você pode ir? Não, não posso. Ok. Segundo, discipular. Terceiro, batizar. Quarto, ensinar. E ainda tem a quinta. E de novo. Então, primeiro você vai, discipula, batiza e ensina. Só uma pessoa pode fazer isso tudo aqui, irmãos? O único indivíduo é capaz de fazer isso tudo aqui? Não. Por isso que a evangelização, isso aqui é o processo de evangelização que você está vendo, que nós estamos estudando em Mateus 28, 19 e 20. Isso que está aqui. A pessoa pensa que evangelização é chegar lá, pregar, fazer um discurso, fazer um podcast, sei lá o quê, e ir embora. Ou deixou um convite para a pessoa ir no culto, a pessoa vai e ganhei uma alma para Jesus. Será mesmo? Você tem certeza? Ele foi discipulado? Ah, não, né? Você vai discipular ele? Ah, eu não sei. Ok. Ele já foi batizado? Ah, tem que ver, né? Está muito cedo. Ok. Você vai ensinar ele as doutrinas fundamentais da Bíblia? Não, isso aí é com o pastor lá que lida com o ensino. Então, meu amado, como é que você ganhou a alma? Você só convidou ele para vir aqui. Só isso. E é muito importante, mas é só isso. Por quê? Porque evangelização é muito mais do que simplesmente convidar alguém. Veja, olha o processo aqui. De onde que eu estou tirando isso? De onde eu estou tirando isso? Daqui. Ó. Daqui. Não é invenção do pastor Cravo. Está aqui, ó. Ide, fazer discípulo, batiza e ensina. Percebe? Então, o exemplo da pesca se ajusta perfeitamente para que nós possamos entender que o evangelismo não é ato de um membro só, conforme nós vimos aqui em Efésios 4,16, todo o corpo, cada um contribui com os seus talentos. O objetivo é um, mas as atividades são diversas. Então, essa característica aqui, ela corresponde a 1 Coríntios 12:2. O que diz ela em 1 Coríntios 12:2? Vamos lá dar uma olhadinha. Diz assim, 1 Coríntios 12:12. Então, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, veja, olha só. Olha como tudo vai se encaixando, o exemplo prático da pesca, porque o Senhor nos fez pescadores de homens. Está aqui, ó. Da mesma forma como ele deixa uma ordem, é uma ordem só, mas as atividades são muitas e nós não temos capacidade, individualmente falando, de fazer tudo.
sozinhos. Ó, isso tudo aqui, sozinho. Você não tem, você não recebeu isso. Então é necessário que entre aqui uma equipe, cada qual especializado, conforme era no barco, um jogava a rede, o outro ajudava a puxar, o outro cuidava do leme, o outro cuidava da vela, das velas. Assim também é no entendimento a respeito de evangelismo. Então, vamos lá. Será que uma única pessoa seria capaz de desempenhar com excelência, com qualidade, todas essas atividades? Talvez, mas seria uma situação muito rara. Quem fazia isso? Os apóstolos. Eles fizeram. Depois deles, ninguém mais. Na história da igreja, só quem fez isso foram os apóstolos, porque o Senhor deu a eles uma concentração de poder sobre eles, para que eles pudessem fazer isso, porque eles estavam criando o alicerce do que seria a igreja. Eles eram os pedreiros, os primeiros pedreiros da edificação da igreja. Eram esses homens aí. Até mesmo o grande doutor da igreja, o apóstolo Paulo, ele dependia de auxiliares. Imagina nós, hein? Então, nós podemos falar um pouco de cada uma das atividades requisitadas, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender que nós devemos desmistificar uma grande bobagem que acabou se tornando, parecendo que é verdade, porém, nós temos visto aqui, ganhei almas para Cristo. Quantas você ganhou? Enquanto você fica aí estudando, eu estou ganhando almas para Cristo. Eu já ouvi isso aqui. Eu já tomei isso aqui na minha cara, quase que fiquei deprimido, porque eu fiquei me sentindo um servo inútil. Então, a partir desse estudo, você que estuda, você que ensina, você que dá assistência, você que louva, você que dá testemunho, todos, absolutamente todos, são essenciais do cumprimento da ordem. E de todo mundo, levai o evangelho a toda criatura. Beleza, então, meus amados? Amém? Amém. Vamos ficando por aqui. Foi Jesus Cristo. Jesus fez isso com aquele demoniado gadareno. Ele fez tudo sozinho. Só foi lá por causa daquele homem. Né? Só ele e os apóstolos. Glórias a Deus por isso. Aleluias. Elohim, Deus acima de todos. Jireh, Deus provedor. Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Diga que há poder nesse nome. Há poder